Boa noite, galerinha. Tô esperando a Carol aparecer. Carol, quando chegar aí, me chama pra eu te inserir na live. Gente, enquanto a Carol não chega, vou pedir que vocês enviem, se vocês quiserem, podem enviar mensagens. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Taninha. Vou pedir que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram que a Nutri responda, vocês podem mandar aí como comentário, que a gente vai catando aqui durante a live para ela responder. A gente recebeu aqui uma sequência, tem uma média de 20 perguntas, já a gente nem sabe se vai caber tudo isso nessa live, se a gente vai precisar marcar outra. Que bom, que esse assunto hoje vai render. As perguntas estão bastante diversificadas. Me fala aí como é que tá. A maior parte das pessoas que estão aqui fazem dieta, estão nesse processo de emagrecimento. A gente vai falar sobre isso na live, mas só para vocês não ficarem aqui só olhando para minha carinha linda, já vou falando que nem todo mundo... Ai, meu Deus, eu chutei a câmera. Esqueci o que eu tava falando, né? Para variar. Então, que às vezes o processo de emagrecimento não é só você perder peso na balança. Então, às vezes, diminuir um percentual de gordura que está alto, uma pessoa que aparentemente é magra, está com um percentual de gordura alto, isso também é emagrecimento, tá bom? Mas eu vou deixar a Nutri falar isso. A Fanny, meu amor. Otávio, Maiara. E ó, só marcando presença. Cadê a Nutri, gente? Alguém chama a Nutri aí. Ana Luísa, estou te aguardando, Ana Luísa, para treinar comigo. Cheguei! Olá, Boa noite a amiga. todos! Que saudade que eu tava de você. Ah, eu também. Muito tempo, né? Só assim, né? Eu acho que, inclusive, acho que a última vez que a gente se viu foi dessa forma, não foi, não? Não, acho que da última vez não foi live, não, foi pessoalmente. Foi. Tem tanto tempo que eu nem lembro mais. É, tem bastante tempo mesmo. Mas também, ainda nessa situação que estamos, É difícil, né? Carolzinha.
Ih, gente, deu ruim aqui? Volta, Carol. Voltei. Opa! Gente, Não sei se a gente não qual pode foi a nem. internet. É, a gente não pode se estender muito, que tem muita coisa para ser dita, né? E o Instagram andou me passando um trote aí essas últimas semanas. Minhas visualizações baixaram bastante. Eu tô até com medo eu tava com medo de não conseguir fazer essa live acontecer hoje. Mas vamos começar, né, gente? Se vocês estão aqui, eu acredito que a maioria já me conheça. Eu sou a Marla, personal trainer, já tenho parceria com essa Nutri maravilhosa há mais de 6 anos, né, Carolzinha? E a Carol vai se Muito apresentar para tempo. vocês, falar um pouquinho do trabalho dela, o que ela faz, como ela atua. Eu sou Caroline Moraes, nutricionista. Trabalho atualmente com ativa biofuncional e ortomolecular. Eu atendo para vocês hoje. Boa! Então vamos começar, né? Por definição, Carolzinha, o que é emagrecimento? Por que a pergunta? Quando eu falo, por exemplo, essa semana eu publiquei um vídeo falando que eu preciso emagrecer. E as pessoas quase me mataram porque não compreendem que eu com essa silhueta, o pessoal não vê os pormenores. Então não consegue entender. Ó, não ri de mim. O que é emagrecimento? Explica pra gente. Então, o emagrecimento em si é perder gordura. Então, às vezes tem a questão das pessoas acharem que, no seu caso, você quer definição. Você quer melhorar uma gordura localizada, que é uma das coisas que a gente vai falar também. Então, no caso, você já tem um treinamento há muito tempo e tudo mais, o que que você precisa fazer? Provavelmente você deu uma relaxada aí na alimentação durante um período, como todo mundo, né, nesse período, e agora você voltando a, como você falou na postagem, vou voltar a organizar a minha alimentação, vou voltar a evitar algumas coisas para eu perder peso, né, perder gordura. Aí você até falou no comentário questão de que você tinha um peso e um corpo diferente. Então, o emagrecimento em si a gente precisa ter. Se for pensar em balança, né, um número na balança para diminuir, eu preciso ter um déficit calórico, mas não é somente eu comer menos do que meu organismo gasta só, né? Até porque comer pouco também não é a solução. A ideia do emagrecimento é você escolher melhor os alimentos que você vai consumir no seu dia a dia, que eu falo muito nas minhas postagens de escolher comida de verdade, e fazer exercício, até porque qualidade de vida, né? Eu falo que é uma independência a longo prazo, que você trabalhando sua massa muscular, massa óssea também, você problemas ósseos, né? Osteoporose, osteopenia, então é importante para tudo. Eu até mencionei que já aconteceu de eu estar tipo, com 72 quilos, mas eu tinha 6, 7% de gordura. E o peso na balança, que é o que a maioria enxerga, né? Emagrecer é baixar o peso na balança. A maioria vê dessa forma. E já hoje, por exemplo, eu estou com 67 quilos, mas o meu percentual de gordura está infinitamente maior do que estava naquela época. Então, mesmo que o peso na balança estivesse maior naquela época, eu estava magra. Se a gente entender que a questão do engordar e emagrecer está relacionado à gordura, né? Isso aí. Isso faz, para mim, tem uma maior relevância nos meus atendimentos, porque assim, quando eu vou calcular uma alimentação para alguém,
eu vou levar em consideração, lógico, fatores psicológicos, sociais, a individualidade biológica, se é homem, se é mulher, altura, peso, mas eu também preciso levar em consideração quanto de massa gorda e massa magra que ela tem para poder fazer esse cálculo. Uma pessoa com 1,70 m e 60 quilos pode ser completamente diferente de uma pessoa com a mesma altura e o mesmo peso, se uma é treinada e a outra não. Então, provavelmente, na época que você tinha mais peso e o percentual de gordura menor, você tinha mais massa muscular e menos gordura corporal. Esse parâmetro que a gente tem de balança, né, que antigamente a gente falava muito em relação a IMC, peso relacionado para altura, hoje em dia utilizamos, mas temos outros parâmetros, até no consultório eu utilizo muito circunferência abdominal também, que eu acho legal tirar as medidas, porque eu vejo alguns pacientes que em um mês diminui 1 quilo, 1,5 kg, mas quando eu vou verificar a circunferência abdominal, 6 centímetros, 10 centímetros, então isso para mim é muito mais relevante, e fora outras coisas, medida de roupa, foto. Sim. Toda São vez que eu faço parâmetros os melhores. desafios, quando a gente faz os desafios, né, as principais medidas, por exemplo, que eu uso, acabam sendo cintura e quadril. Olha, os seus pacientes aí falando com você. O Cláudio tá querendo O sonho chorar um do... pouquinho aí, mas ele já perdeu muito peso, tá? Ele tá na reta final aí do objetivo dele. Quanto mais perto a gente chega do peso objetivo, vai ficando um pouquinho mais lento. Eu sei que gera essa ansiedade, essa aflição, mas chegaremos. Fique tranquilo. Força, Claudinho, desiste não. Vamos lá, Carol. Fala para mim um pouquinho aqui de que formas a gente pode alcançar o emagrecimento, no seu Então, ver. eu falo que hoje a nutrição existem várias filosofias alimentares, se é que eu posso dizer assim, né? Sendo que cada um vai se encaixar em algum tipo, né? Existem protocolos, dieta cetogênica, low carb, paleolítica, e algumas pessoas se enquadram em alguns tipos alguns tipos alimentares, gostam de fazer determinado tipo de alimentação. Ah, Carol, me adaptei muito a comer um pouco mais de gordura e proteína do que consumir o carboidrato de peso. Tem alguns protocolos alimentares que eu utilizo no consultório, como eu falei. Para a vida, é a gente ter uma flexibilidade. Hoje em dia também fala-se muito da dieta flexível, por quê? Porque a gente consegue adaptar para o nosso padrão alimentar. Então, exemplo, que eu já sei que vai vir essa pergunta também. Se eu sou uma pessoa que eu sou muito fã de comer meu pãozinho, eu posso incluir esse pão na minha alimentação e ainda perder peso ou manter peso depois que eu utilizei um tipo de alimentação para emagrecer? Posso, só que isso tem que estar dentro do meu cálculo diário ou dentro na minha semana, no meu final de semana. Então, em resumo, eu preciso ter um planejamento, né, de acordo com as minhas necessidades, quanto de proteína, quanto de carboidrato, e de acordo com o que vai se adaptar melhor para esse organismo. No geral, o que normalmente a gente fala que é o que não... Isso, o que não pode faltar, que aí é o principal, que alguém que está querendo começar não sabe como começar e ainda não tem como procurar um acompanhamento de nutricionista. O que eu posso fazer para emagrecer? Primeiro de tudo, evitar ao máximo fritura, coisas bastante gordurosas. Se o alimento está brilhando, já desconfia ali que não é legal, coisas empanadas, fritas. Evitar excesso de sódio. O que tem muito sódio? Tudo que é industrializado e processado, então caixinha, pacotinho, embalagem de produtos congelados, industrializados, tem bastante. E pensar em reduzir bastante açúcar, onde tem muito açúcar. Refrigerante, guaraná natural, biscoito e doce no geral, né? Bala. Então, tentar evitar ao máximo gordura, o excesso de açúcar e tentar comer mais comida de verdade. Legumes, verduras, frutas. Se não gosta, tenta experimentar comer de formas diferentes e comer comida de verdade. Esse é o
o início aí de tudo. Sim, sim, sim. É, e aquele mito, Carol, da gordura que se transforma em músculo? É, Tu tens assim na da verdade, câmera. assim, pois é, o que que acontece? Muita gente me procura, Carol, eu quero emagrecer, quero ganhar massa e quero definir. Aí eu sempre falo nisso, vamos priorizar e ver o que que é mais importante para você inicialmente, porque as calorias que eu vou dar para uma pessoa ganhar massa muscular e as calorias que eu vou dar ganhar massa muscular, recuperar a musculatura, né, para ela se desenvolver. E as calorias que eu vou dar para uma pessoa para perder gordura são diferentes. Ah, Carol, mas eu fiz uma alimentação com você uma vez, suplementei e ganhei um pouquinho de massa muscular. Pode acontecer? Pode. A alimentação estava muito boa, estava que eu acho que isso faz toda a diferença. Mas é diferente. Tá me ouvindo? Eu tô. Agora eu tô. Ah, tá. Mas é diferente as calorias que eu vou dar para uma pessoa e a alimentação que eu vou dar para a pessoa para o emagrecimento e para o ganho de massa muscular. Então, normalmente, o que que eu prefiro fazer, né? Que alguns fisiculturistas, é até legal, fazem depois um cutting, que é primeiro comer um pouco mais e treinar pesado para construir alguma coisa, que eu falo que como você vai mostrar algo que você não tem? Então você precisa construir para mostrar. E depois eles fazem uma alimentação mais enxugada, dependendo do personal e tudo, ver outras estratégias para utilizar, e aí muda completamente a alimentação. Então, tem uma diferença. Ah, mas dá para fazer as duas coisas? Dá para fazer as duas coisas, mas é mais difícil, mas dá. Então, eu sempre priorizo. O que é mais importante para você? É só emagrecimento? Você quer ver o peso na balança mudar? Ou é só uma gordura localizada que você está querendo? Aí se a pessoa fala assim, não, Carol, é só uma gordura abdominal. Então já dá para partir para hipertrofia, ganhar massa muscular e reduzir gordura. Mas esquece a balança, vamos para o visual, percentual de gordura e vamos em frente. Agora, quando é uma pessoa que me fala, não, Carol, eu quero diminuir 10 quilos na balança. Tensão de peso com a hipertrofia. É mais fácil dessa forma. Trocar é um termo não muito legal de utilizar, porque a gente acaba não trocando, né? A gente perde Sim. gordura e constrói o músculo. Não é transformação de um no outro, né? Tá tudo certinho aí? Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Tô. Deu uma travadinha, mas De tô vez te em quando. ouvindo. De vez em quando dá uma congelada, eu não sei se é só para mim ou se para você também congela aí. Congela Tá também, mas congelando? agora tá legal. Tá. Não, Hum, então, ainda sobre as formas de emagrecer, você poderia falar um pouquinho, só um pouquinho, conhecimentos a partir de bariátrica ou procedimentos do tipo lipo? Assim, entendeu a pergunta? Quer que eu repasse? travou aqui pra mim. Eu só ouvi lipo. Travou? Então, o emagrecimento no corpo, Ah, fisiologicamente, acontece de uma forma a partir de uma alimentação saudável de exercício. No corpo da isso mesma aí. pessoa, se ela tivesse optado por uma bariátrica ou um procedimento tipo lipo, qual a diferença? O resultado final. Bastante, bastante diferença. É, a bariátrica, você vai fazer um processo cirúrgico, né? É um pouco mais agressivo do organismo. Normalmente é indicado em pessoas, tá? Já As pessoas estão falando que está travando. passou por acompanhamento de endócrino, já passou por acompanhamento. Tá travando aí?
Estamos de volta. Carol. Gente, esse Instagram só tá fazendo perder tempo. Com tanta pergunta bacana aqui. Gente, travou a Carol, mas vocês estão me ouvindo direitinho? Ou é só a Carol ou tá travando os dois? Fala aí comigo. Voltei! Opa! Então vamos lá. Emagrecimento a partir desses procedimentos. O que que traz para a saúde? Se for tipo a partir de uma bariátrica ou de uma lipo. A gente sabe que é muito agressivo, esses procedimentos são agressivos. Isso. Mas para a saúde, como reflete isso? Então, a bariátrica, quando o paciente não tem mais, que ele já fez várias tentativas, está afetando a saúde dele de alguma forma, né? Ah, eu tô com obesidade grau 3, Obrigado. já fiz tentativa várias vezes, já há mais de 5 anos que eu tento, tanto com medicação quanto com acompanhamento de endócrino, nutricionista. É, já estou com as minhas taxas muito alteradas a ponto de estar em risco a minha saúde. Aí o paciente está com uma hipercolesterolemia, colesterol elevado, está com a glicose alterada, alguns com uma pré-diabetes, tem histórico familiar, então o médico leva isso em consideração e as tentativas, e tudo isso é comprovado, não é uma coisa simples de fazer, é algo pensado, conversado, até porque não é uma cirurgia tranquila. Então, a pessoa primeiro faz alguns meses de acompanhamento psicológico também, porque tem várias pessoas que também fazem a cirurgia bariátrica e voltam a ganhar peso. Porque a comida é um fator social, psicológico, cultural. Então, eu preciso, se eu escolho fazer um tipo de cirurgia ou mesmo uma mudança nos meus hábitos alimentares, eu preciso, aos poucos, mudar a minha cabeça, o meu pensamento em relação à alimentação. Não é dizer que a pessoa, a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa e nunca mais vou comer um doce. Não. Só que ela precisa, a partir daquele momento, saber a frequência que ela vai comer aquele alimento, a quantidade que ela vai comer aquele alimento. Então, em relação a essas escolhas alimentares, ela precisa ter um acompanhamento, e aí, antes de fazer o procedimento da bariátrica, ela tem acompanhamento com a nutricionista, com o endócrino, com psicólogo e psiquiatra, é uma equipe multidisciplinar, sim, que vai analisar o quadro daquela pessoa, e aí ela, dentro daqueles meses que vão ser escolhidos pelo psicólogo e pela psiquiatra, podem ser 3 meses, podem ser 6 meses, isso o médico vai definir, e aí a pessoa pode escolher ou não fazer a cirurgia. Quando é um caso emergencial, que a saúde dela está em risco, normalmente ela faz, mas aí vem o porém. Depois, como eu falei, eu posso desenvolver algum problema? Se eu não seguir a alimentação, pode sim. Tem dumping, tem outras questões que se você for comer um pouco a mais, o seu estômago reduziu, você pode se sentir mal. Mas depois de uns anos de cirurgia, já tenho 2 anos, 3 anos, eu posso voltar a ganhar peso? Pode. Você pode voltar a consumir a mesma alimentação normal que você consumia. Se você não mudou os padrões alimentares e não mudou a sua cabeça, você pode voltar a comer e até piorar esse padrão alimentar. Por isso que eu sempre sugiro que as pessoas façam acompanhamento psicológico para a vida, porque faz uma diferença, né? A gente não descontar as nossas energias no alimento. A gente pode comer para ter prazer? Pode, mas, como eu falei, ver quantidade, frequência do que você vai comer. E a relação estética é um pouco diferente. Eu falo que depende do que a pessoa for fazer, né? No caso, voltado para o emagrecimento, eu penso assim, a gente precisa se olhar no espelho e se gostar. Até porque isso também faz parte da nossa saúde. Não adianta eu ficar triste comigo. Eu tô com um corpo que não tá legal. Isso é saúde? Não é. Lógico que os extremos são ruins. Também não vou estar extremamente magra, nem estar acima do peso, me aceitando e minha saúde estando ruim. Não, tem que ter um equilíbrio sempre. Mas essa questão de você escolher fazer um procedimento porque tem alguma coisa te incomodando, por exemplo, Carol, já fiz dieta, já emagreci, já estou no meu peso,
já treino com personal há mais de não sei quantos anos e tem uma gordurinha que me incomoda na região tal. Já tentei estética, já fiz drenagem e tudo. A minha esteticista falou que vai ser difícil, eu fazendo só com a parte de estética, eu vou procurar a opinião de um cirurgião plástico. Se for uma gordura realmente acumulada num local que não tem como a pessoa diminuir só com dieta e exercício, eu acho válido, se for com um profissional correto, dela fazer um procedimento, lógico, num local direitinho, com acompanhamento direitinho, fazer o pré e pós-cirúrgico direitinho, que também tem isso, tem que fazer dieta também, com os alimentos corretos para pré e pós-cirúrgico, porque senão não adianta nada, você faz uma lipo, fica linda, ou até uma abdominoplastia, fica linda, reduz aquela gordura, e tá comendo no pós-cirúrgico gordura pra caramba, açúcar pra caramba. Então, também, das duas formas, são escolhas que podem fazer uma diferença na vida de uma pessoa? Podem, eu sou a favor. Já encaminhei paciente para cirurgia bariátrica, acompanho pacientes bariátricos e sempre falo a mesma coisa para eles. Precisam mudar a cabeça. É o que eu falo para mim todos os dias. Eu preciso me disciplinar, porque assim, motivação nem sempre a gente tem, mas a gente precisa ter disciplina e dar uma aliviada de vez em quando. E aí funciona muito bem. A gente sempre conversou muito em todas as nossas lives, em tudo que a gente fez junto até hoje. A gente sempre fala muito sobre a reeducação alimentar, né? Ser mais interessante do que uma dieta. Uma dieta por um determinado período. Quando, na verdade, você aprende a comer, você se livra desses sufocos. E, por exemplo, a reeducação alimentar ela é importante mesmo e talvez principalmente depois de um procedimento desse. Porque você passar por um procedimento de uma gravidade, de um risco desse, e depois continuar comendo tudo que você comia antes, é meio insano, inclusive, né? Mas acontece muito. E dependendo da cirurgia, o corpo muda um pouco, né? E aí faz uma diferença. E é complicado, porque assim, realmente, a gente não consegue mandar nos nossos pensamentos, às vezes, né? E tem coisas que acontecem na nossa vida, é até legal falar um pouco isso para as pessoas, porque para elas não desistirem, né? Temos fases na nossa vida. Então eu posso ter um momento da minha vida que eu relaxei um pouco em relação à alimentação, estava com problema, seja um problema financeiro, seja um problema pessoal, algo do tipo. Todo mundo, uma vez na vida, vai passar por isso, ou várias vezes na vida, vai passar por algum tipo de problema e vai relaxar em relação à alimentação. Já aconteceu isso comigo, de questão ou de trabalho, ou questão de vida, ou até porque eu queria tirar uns dias para mim, isso acontece, não é problema nenhum ter isso. Mas a gente tem que ter em mente também que a gente pode voltar, que a gente deve voltar, que é a nossa saúde. Então, vai aos poucos. E a questão da reeducação alimentar é porque é algo que você consegue administrar até mesmo as coisas que você acha que é ruim. Então você consegue botar dentro da sua alimentação até coisas que você, às vezes, acha que não tem o controle. Você começa a ter o controle. Exemplo de alguns pacientes que começam a fazer alimentação e aí falam, Carol, eu vou a partir de hoje não beber nunca mais. Só que aquilo ali faz parte do social da pessoa. Lógico, tem uma diferença? Tem. Se você bebia de segunda a segunda, complicado. Aí vai, com acompanhamento, você vai tendo uma forma de administrar aquilo ali diferente. Então, em vez de beber de segunda a segunda, eu vou beber só sexta, sábado e domingo. Vai diminuindo aos poucos. E depois, eu preciso enquadrar naquela alimentação, naquela pessoa, o quanto que ela vai poder beber. Carol, então você está querendo me dizer que se meu problema for bebida alcoólica, a bebida alcoólica pode fazer parte de uma alimentação e eu posso perder peso bebendo, só que dentro das quantidades que vão ser estipuladas para mim? Pode. Se o meu problema for açúcar, eu posso fazer uma dieta que tenha um substituto ou tenha uma quantidade pequena, mas que contenha o açúcar na minha dieta? Pode. Assim como o problema pode ser o pão das pessoas e ele pode ser fazer parte dessa reeducação alimentar. Por isso que eu acho que é algo que é válido e que é levado para a vida. Quando a pessoa consegue achar esse caminho da reeducação alimentar, ela aprendeu a comer, ela consegue sobreviver a todos os... reunião familiar, ela vai saber o que ela vai escolher para comer.
ou a quantidade do que ela vai escolher para comer, ela Quantidade, vai né? conseguir administrar. Exatamente, ela consegue sobreviver, eu falo que é tudo, a reunião de trabalho, ela consegue, tudo ela consegue administrar. E manter o peso, que é mais legal. As pessoas dificilmente voltam a ganhar peso. Quando volta, consegue voltar e perder. Nós mesmos, a gente já fizemos outras lives antes, falando até de finais de semana que a gente passou junto, e somos personal e nutricionista. E a gente teve a nossa bebidinha, teve o nosso petisquinho, só que tudo dosado, a gente não deixou de se divertir, não deixou de ter vida social, saiu da dieta, mas voltou. Ter essa medida que é legal, né, o feeling, que aí você acaba contabilizando até mesmo na hora depois do retorno aos treinos, à atividade, enfim, à dieta, né? Exatamente. Eu acho que é até uma boa forma de você conseguir voltar. Porque quando você fica. Questão do chocolate, por exemplo. Você fica 6 meses sem comer um chocolate, mas você é viciado em chocolate, é apaixonado por chocolate. Você teve a oportunidade de abrir uma caixa de bombom, mas eu só vou pegar um. Você come a caixa inteira. Então, é uma questão de você também respeitar a vontade do seu organismo. Então, deu vontade de comer um chocolate, vai lá. Eu já tive épocas, né, eu tive problema com obesidade na minha adolescência, e aí eu fui passando por processos de aprender a comer também, e eu lembro que eu passei a não comprar mais barra de chocolate e caixa de bombom, essas coisas para ter, porque eu, na época, não conseguia ter esse autocontrole. E aí, o que eu fazia para poder evitar de comer tudo? Eu ia num local e comprava um bombom. É esquisito? É. As pessoas até me olhavam diferente, porque, caramba, essa menina vai comprar um bombom. Mas eu matava a minha vontade de comer o chocolate e ficava mais semanas, meses sem comer. Até meu organismo responder, e hoje eu não senti tanta falta daquilo ali como naquela época. Mas existem estratégias para qualquer coisa. Então, é importante não desistir. Nesse processo até que você viu o vídeo que eu fiz a publicação falando que eu tô com peso que eu não tive há muito tempo, houve esse período de mudança de endereço, que eu vim morar aqui perto dos meus pais, e por uma questão de tomar café da manhã com os meus pais, e muito tempo que eu não fazia isso, fazer todas as refeições com os meus pais, eu abri mão mesmo, conscientemente, daquelas minhas dietas que eu fazia. Dieta não, né? Da reeducação alimentar. Eu não comia arroz com feijão. Uhum. Você sabe que eu era chatinha com essas coisas por causa do abdômen, sagrado abdômen. Então, essa minha mudança teve muito a ver com isso. Porque eu morando sozinha, eu faço exatamente o que você falou do bombom. Eu não compro porque eu sei que eu não tenho controle. Eu não vou comprar uma caixa de bis e ter em casa, e ter biscoito, e ter bolo, porque se eu tiver, eu como. Então, quando eu tenho vontade, eu não deixo de comer. Eu vou lá na rua e compro um. E aí, o que aconteceu que desregulou esse peso agora recentemente foi esse. Porque com a minha mãe morando em cima, vem comer um bolinho, vem comer um pãozinho quentinho. E aí, é isso. Mas aí tô voltando pro centro, porque sabe que a gente é chata, né? Com a gente mesmo. Vamos para as perguntas, Carol? Vamos. Vamos. Então, do pão você já respondeu. Qual a importância, você vê a importância no consumo de fibras nesse processo de emagrecimento? Muita coisa. A fibra, ela dá saciedade, ela melhora a função intestinal, ela ajuda a baixar os níveis de colesterol. Quem tem hipercolesterolemia faz uma diferença enorme em baixar o colesterol alto. Então, a fibra ela é muito importante para a gente. Quem está num processo de emagrecimento, que é aquela pessoa que sente fome o tempo todo, é bom adicionar mais fibra na alimentação, que eu falo do consumo de legumes, verduras, principalmente almoço e jantar, para dar mais saciedade, 50% do prato, colocar de legumes e verduras, que tem baixas calorias e vão fazer com que a pessoa não sinta tanta fome, mas também não esquecer de, aumentando o consumo de fibra, aumentar também o consumo de água. A hidratação também é muito importante para o processo de emagrecimento. Ok. Você acabou de falar do consumo de água, se aumentar o consumo de fibra. A próxima pergunta é essa. Consumo médio de água diário, como calcular?
Tem importância no Ah, emagrecimento? tem bastante importância. Uma curiosidade, a questão do consumo de fibra. A gente precisa ingerir por dia, não é fácil de bater o consumo de fibra, não. Quem está acostumado a comer produtos integrais, é bom ficar de olho no rótulo para ajudar, principalmente quem tem constipação, para poder dar uma ajudada e consumir os alimentos que têm mais fibra, mas em torno de 25 a 30 gramas de fibra que a gente precisa ingerir por dia. E a questão da água, eu faço um cálculo para os meus pacientes, de acordo com o peso deles, a quantidade de água que eles vão ingerir no decorrer do dia. Isso vai aumentar dependendo do quilo, lógico, do peso da pessoa, mas também do nível de atividade física que ela faz. Mas eu sempre tenho em mente também no consultório, primeiro eu pergunto quanto que o paciente bebe de água, porque não adianta eu calcular para ele, eu vou calcular 35 ml por quilo de peso, mas ele não bebe nem um copo de água no dia. Então o que eu prefiro fazer? Começar a ajudá-lo a beber um pouquinho mais de água, aí ele aumentar, se é um copo, tentar beber 3, 4, bater a meta de 2 litros, para depois eu implementar um pouco mais esse cálculo que eu vou fazer para ele. Tem algumas estratégias para aumentar a quantidade de água? Sim. Hoje em dia a gente utiliza muito essas águas saborizadas, né? Botar folhinha de hortelã, canela, rodela de limão, laranja, enfim, faz uma diferença beber essas águas com saborzinho. Beber água e tomar chá é a mesma coisa ou não? Não conta. Então, infelizmente, o chá ajuda na hidratação? Ajuda, mas ele não substitui a água. Então, assim, é legal botar chá, porque chega uma hora que quem não está acostumado, não tem o hábito de beber água, a água ela não desce. Chega uma hora que o gosto dela, para quem não gosta do sabor da água, não desce. E aí, a partir do momento Aham. que a pessoa vai intercalando a água com chá, não necessariamente precisa ser um chá voltado para o emagrecimento, né? Que tem algumas pessoas que consomem alguns Aham. chás mais termogênicos para ajudar nesse emagrecimento, mas ajuda um pouquinho, sim, para poder tirar esse gosto da água, né? Para a pessoa beber um pouco mais de água, dá uma ajudada, sim. Talvez você vai me perguntar se tem algum chá que auxilie no processo de emagrecimento. Tem alguns chás que ajudam, sim. Chá verde, hibisco. Chá verde ele é rico em antioxidantes, ele ajuda sim, só que tudo em excesso faz mal. Então eu sempre peço para os meus pacientes terem cuidado. O chá verde em excesso é hepatotóxico, então exagerar nele eu posso ter problema no meu fígado. Então consulta um profissional, vê se realmente você tem a necessidade de consumir e também a quantidade que você vai consumir daquilo ali. Porque chá não é uma coisa para você tomar livremente. Tem que ter um controle. Entendi. Sobre os falsos fits, por exemplo, biscoito light, pão de forma integral, peito de peru, como a gente pode fazer para evitar cair nessas armadilhas? Vê lá o rótulo, é fit, então vamos comer porque é fit, tá liberado. Você Rótulo, né? sabe que, exatamente, tem que ler o rótulo. É difícil ler o rótulo? Carol, eu não consigo entender nada, tem um monte de nome difícil, eu não sei o que está escrito ali. Se já viu que tem nome difícil, já passa para outro produto. Porque um rótulo com mais de 5 ingredientes e nomes que você nem imagina o que seja, se não sabe o que é, boa coisa já não, provavelmente não tem ali. Tem alguns aplicativos hoje em dia que eles ajudam a você, se está na pressa e tal, quer ver se um alimento é legal ou não, tem alguns aplicativos que ajudam a ver a quantidade de sódio, né? Ele analisa o rótulo para você. Tem um até que diz se o produto por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Ele sinaliza para mim, que eu marquei lá, para toda vez que o produto tem lactose, ele, opa, cuidado, Carol, tem lactose nesse produto. Aí eu já não compro. Então eu consigo, para um caso alérgico, né, como é o meu caso, eu consigo evitar. Podem utilizar esses aplicativos de rótulos, tem Rotulando, que é bem legal. Ele vai dizendo, ele dá nota para o produto. Então, se o Qual pão o nome do integral que você aplicativo? quer. Desrotulando.
Vamos. Voltou, voltou. Tô vendo os filtros aqui. Travou, travou, travou. Dieta flexível e a importância dos micronutrientes. Então, na verdade, os micros e os macronutrientes, né? Porque a gente precisa dos dois. Os macros, como eu falei, a questão do cálculo que eu faço em relação à quantidade de carboidrato, proteína, fibras, isso são os macronutrientes, a quantidade de proteína, carboidrato, gordura, fibra que a pessoa vai consumir. E os micronutrientes são as quantidades de vitaminas e minerais que também é calculado, acredite, que a pessoa precisa consumir no decorrer do dia, né? Principalmente hoje em dia a vitamina D, que as pessoas têm carência dela, a gente pode ter na alimentação alimentos que ajudem, pegar um pouquinho de sol e tudo mais. Em relação à reeducação alimentar, né, a dieta flexível, ela entra na reeducação alimentar porque você consome os alimentos de forma ter uma variedade desses alimentos. Então, é mais fácil a manutenção de peso ou até a adaptação da dieta por você poder consumir alimentos de tudo quanto é grupo alimentar. Tanto os macro e micronutrientes que a gente precisa da alimentação, você poderia consumir de todos os alimentos. Não teria uma restrição de algum grupo alimentar na dieta flexível. Diferente, por exemplo, de uma dieta, não é nem low carb, né? A dieta no carb, que zeraria ou restringiria a menos de 30% de carboidrato na alimentação. A flexível você pode consumir de tudo, sendo que na quantidade que vai ser organizada para o organismo da pessoa. Essa flexível é uma reeducação, né? É uma É reeducação isso? alimentar. Não Exatamente. é exatamente uma dieta. É porque assim, a gente fala em dieta porque vem organizada direitinho, né? E normalmente quem faz dieta flexível, normalmente tira um dia ou outro na semana para comer uma coisa que gosta, diferente da reeducação alimentar, que normalmente as pessoas, se quiserem comer durante a semana algo fora da dieta, ela comeria. Então, fica associado mais àquele compromisso também. Mas é uma alimentação que dá uma liberdade maior para a pessoa. Entendi. Gente, só para falar aqui com vocês, aproveitando as pessoas que estão aqui ainda, essa sequência, hoje, a gente está dando uma início a uma sequência de lives. Hoje é com a Carol. Na semana que vem, na terça-feira, vai ser com o terapeuta, Master Coach. Ele trabalha com mindset para trabalhar justamente a cabeça, para entrar nesse processo de emagrecimento. Muito E importante. a gente evitar sair disso. Oi? Muito importante. Sim. Depois eu vou vir com um treinador físico, um personal trainer, e convidei uma amiga que fez a bariátrica para compartilhar com a gente a experiência dela, que ela passou por todas essas etapas. Ela passou pelo nutricionista, ela passou pelo psicólogo, passou pela preparação física com o treinamento. Então, assim, eu acho que vai ser bem legal a gente encerrar essa sequência de lives com essa pessoa que fez a bariátrica, mas eu estou esperando ela aceitar o convite. Então, no decorrer da semana, vai acompanhando aí que eu vou divulgar as datas direitinho, quem vai vir, que dia, para vocês ficarem por dentro. E sempre o tema vai ser emagrecimento. Carolzinha, existem alimentos... Hã? Sim. Oi? Falei sim. Bom, existem. Mas, gente, existem alimentos que realmente aceleram o metabolismo? Era essa a pergunta, sim. Vai, Carol. Então, eu dizer que eu tenho um alimento específico que vai acelerar o metabolismo. A gente tem os alimentos termogênicos, né? Que ajudam um pouquinho. Canela, gengibre, a própria água em si, você consumir um pouco mais de água para o organismo botar na temperatura que ele vai aproveitar, que ele vai utilizar para o organismo, ajuda o organismo a consumir um pouquinho mais de energia, né, gastar um pouco mais de energia. A proteína em si, se você conseguir adequar a quantidade de proteína no dia
botar proteína em todas as suas refeições, você tem um aumento aí de 25 a 30% do seu gasto diário. Então, existem alguns alimentos sim. Agora, também é aquela questão, não adianta só, eu vou botar canela no meu chá, no meu café, na minha banana, mas também comer 4 bananas com canela. Pois é, não adianta não saber a forma de fazer aquilo ali. Vou almoçar, porque a Carol falou que proteína acelera um pouco o metabolismo, então no almoço eu vou comer só frango, ovo, ou então vou comer só carne vermelha. Não, não é assim. A gente tem os macro e micronutrientes que eu falei, a gente precisa de uma quantidade de fibras, uma quantidade de proteína, uma quantidade de carboidrato. A gente precisa equilibrar tudo isso. Então não é só escolher um alimento termogênico. Chá verde também o café também ajuda em relação a acelerar um pouco, né, a cafeína e ajuda na saciedade também. É um alimento bem interessante e dá para equilibrar, sim. Show. Já falamos aqui dos chás emagrecedores. Água com limão de manhã. Mito ou verdade? Água com limão e depois como uma torta de chocolate. Não dá, né? Não. Tem a ver com o que você falou agora. É legal que, assim, tem até uns memes na internet, né? Que falam água com limão, glutamina, cúrcuma e outras coisas aí. Tem vários memes em relação ao shot de manhã. Não julgando nenhuma escolha, até porque eu sou a favor do alimento para curar, para prevenção. O limão ele é riquíssimo em vitamina C. Então, assim, mal não vai fazer, dependendo da pessoa. Quem toma e sente os benefícios, seja água morna ou seja água em temperatura ambiente, gelada, e diz que melhorou, sentiu uma diferença em relação à imunidade, se sente bem, eu acho que o que faz bem pra gente, a gente precisa manter, se for algo dentro, né, da normalidade, a gente pode manter. Mas assim, comprovado cientificamente, porque o que eu costumo aplicar na minha prática e acompanhar os meus pacientes, primeiro eu vejo o que foi publicado, né? O que tem o lado científico daquilo que eu estou estudando. Depois eu vou aplicar aquilo na prática e vou avaliando o resultado daquilo ali, porque também não adianta nada ser provado teoricamente e eu na prática utilizar aquilo ali com os meus pacientes e não ver resultado. Eu vou vendo no meu dia a dia também. E eu acho que isso faz uma diferença para as pessoas, ela utilizar porque ela se sente bem, mas na teoria, lá na ciência, não tem nada que diga que aquilo ali vai fazer a pessoa emagrecer. Veja bem, isoladamente aquilo ali vai fazer a pessoa perder peso. É um conjunto. Eu posso tomar minha aguinha com limão, minha glutamina, minha cúrcuma lá de manhã e fazer a minha alimentação mais saudável no decorrer do dia. Vai fazer diferença? Com certeza. Agora, só tomar todos esses itens de manhã, sem mudar, não vai fazer diferença, infelizmente. Até porque o dia tem 24 horas, né? Talvez por isso a parte mais difícil do processo de emagrecimento seja manter a dieta, manter a alimentação saudável. Eu treino, beleza, mas você treina uma hora e meia, no máximo 2 horas por dia. Fechou o teu pacote do treino ali. Só que refeições você precisa fazer várias durante o dia. Então, daí a dificuldade das pessoas manterem o foco, porque se você faz 6 refeições por dia, são 6 refeições que você precisa ter uma disciplina, ter um autocontrole. Então, talvez por isso seja mais difícil, né? Uma coisa que eu sempre defendi e que a gente sempre falou nas nossas conversas, nas nossas lives, é porque, na verdade, não existe milagre. É um conjunto de ações na direção de um determinado objetivo. Por exemplo, eu faço os procedimentos estéticos. Aí as pessoas falam assim, nossa, a pessoa que tem alimentação toda errada, não pratica atividade física, fala assim, nossa, vou fazer isso, funciona? Não é que não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente sabe que é um conjunto de ações. Carol, para de rir, Carol, você tá rindo. Marla sincera. Mas a gente sabe que é um conjunto de ações que vai determinar o resultado. Sim, o mais difícil realmente é a dieta. Controlar o que se come 24 horas
não desmerecendo o seu trabalho, Marla, que você sabe que eu sou rata de treino, eu adoro treinar. Se me chamar para nadar, eu vou nadar. Se me chamar Claro. para fazer até corrida, eu vou correr, apesar de não ser o meu, não estar no meu, na minha melhor fase. Mas eu gosto muito de treino, mas eu sei que para eu ter o meu resultado treinando, seja natação, crossfit, musculação e tudo mais, para eu ter o corpo que eu quero, não adianta só fazer estética também. Eu preciso mudar os hábitos alimentares. Então é um conjunto. E realmente a alimentação tem que ter disciplina, tem que organizar. É um pouquinho mais chato. Agora, não precisa ser caro. Pode ser dentro da realidade da pessoa. Mas dá para organizar assim. Tudo na vida tem jeito. Ah, as pessoas falam muito, né? Ah, fazer dieta é muito caro, fazer se alimentar bem. Não. Caro é alimento integral, light, diet. Se você for comer comida de verdade, que eu sempre vejo você falando sobre isso, comida de verdade não é caro. É, fruta, legume, verdura, isso aí é tranquilo de fazer. É verdade. Eu digo que é um investimento, né? Você cuidar da sua Sim. saúde é um investimento. E não sou contra a procedimento estético, não, como eu até falei. Mas é o que você falou também. A pessoa quer fazer o procedimento estético, ela deve fazer. Mas tem que fazer por onde também. Porque aí você está praticamente, que é o que eu falo para algumas pessoas, eu estou pegando meu dinheirinho e estou jogando ele no ralo. Porque Sim. até mesmo a esteticista, ela vai te cobrar, de certa forma, né? Elas cobram da gente. Carol, como é que foi o final de semana? Bebeu, comeu besteira? Não. E elas sentem a diferença no nosso corpo. E elas vão falar isso pra gente, ó, já deu uma relaxada, aumentou a gordura aqui. Então, eu acho que isso faz uma diferença. Então, você tem que criar um compromisso também para melhorar. É a questão do conjunto de fatores, né? Que vão agir numa determinada direção. Vamos para a É próxima verdade. pergunta, Thiago. Me perguntaram aqui, sim ou não treino em jejum? E quem? E para Depende. quem? Depende. Vamos voltar para o lado científico da coisa. Os estudos mostraram que dá mais resultado em pessoas altamente treinadas. Mas eu sempre digo, mais uma vez, depende. Eu tenho pacientes que não conseguem acordar, treinam muito cedo, 5, 6 horas da manhã, e realmente comer um grande volume de comida, ou dependendo do que vai consumir nesse horário. Para fazer um exercício, dependendo, um exercício de força, um exercício que exija um pouco mais, às vezes a pessoa não vai conseguir. Então, eu sempre digo que precisa ficar de olho na última refeição que essa pessoa fez. A última refeição é muito importante porque vai dar energia para ela nesse momento. E às vezes eu uso alguns recursos, dependendo do objetivo da pessoa, algum suplemento, algo para ela conseguir render nesse treino e ter o objetivo que ela quer. Agora, dizer que a pessoa vai perder gordura, que é mais eficiente a queima da gordura num treino em jejum, não necessariamente. Ela não vai emagrecer por conta daquele treino em jejum, ela não vai perder gordura por conta do treino em jejum. Os estudos mostram que a pessoa, até mesmo ela consegue queimar mais gordura em estado alimentado, mas tudo vai depender do que ela escolhe para comer. Mais uma vez, mais 24 horas no decorrer do dia e naquele momento também. Então a alimentação, para quem quer perder gordura, ganhar massa muscular, emagrecer, ela é bem importante no decorrer do dia dela todo. E eu vou mais além. Eu falo não só naquele dia, porque você sabe melhor do que eu, quando eu treino, quando você prescreve o meu treino, você prescreveu que seja AB, ABC, o treino. Aí você fez um grupamento muscular. Eu posso ter 24, 48, 72 horas para esse grupamento muscular se recuperar. Então, mesmo eu tomando meu whey protein hoje, depois do treino, ou antes do treino, dependendo do que o meu nutricionista colocou lá para mim, eu posso estar recuperando essa musculatura. Então, o que é importante de eu consumir, não só antes e depois do treino, eu vou recuperar minha musculatura naquele dia, no outro dia, e às vezes até mais um dia. Então, é muito importante, de novo, o que eu consumo a longo prazo. Eu preciso estar me alimentando bem o tempo todo. Ok, Carolzinha. Respondido, né, gente?
Vocês nem estão perguntando nada aí. Tá ficando tudo muito claro? Pra mim tá, né? E aí, a pergunta que veio aqui na sequência era o que comer antes de treinar? E quanto tempo antes de treinar? Também depende, né? Depende da pessoa também, mas o ideal, assim, no geral, para um treino legal, seriam duas refeições, duas boas refeições antes de treinar. Mas também, hoje eu digo que é relativo, porque tem pessoas que têm preferência de treinar pela manhã, faz uma refeição só boa, e uma hora depois, uma hora e meia depois vai treinar e treina bem, como tem pessoas que detestam treinar logo ao acordar, preferem treinar no final do dia, tem mais energia, pega mais peso. Então, eu acho que isso super depende. Eu prefiro ficar de olho no que aquela pessoa vai consumir no decorrer do dia, até porque tem pacientes também que não tem um horário fixo para treinar. Você deve ter alunos assim também. Que às vezes a pessoa tem um trabalho, uma vida muito corrida e que tem dias que ela vai pela manhã e tem dias que ela vai no final do dia. Então, se eu for prescrever uma dieta de acordo com aquilo ali, eu teria que prescrever várias dietas diferentes para aquela pessoa. E aí, se eu fico confusa, ela também fica. Então, eu prefiro adequar uma alimentação para essa pessoa que vai conter todos os nutrientes em todas as refeições. Veja bem, ela não precisa fazer também muitas refeições no dia se ela não quiser, é tudo combinado. Mas se ela conseguir fazer 4 refeições boas, e essas 4 refeições, todas as refeições tiverem carboidrato, proteína, fibra, gordura, vitaminas e minerais, ela vai estar acertando do mesmo jeito. Mas se for perguntar, porque provavelmente vai ficar na dúvida ainda na cabeça das pessoas, o que seria interessante de consumir de alimento nessa refeição antes e de alimento na refeição pós, o ideal, como a gente vai treinar, a gente vai gastar energia, eu preciso ter uma ingestão de carboidrato e proteína antes. Uma proporção maior de carboidrato, porque eu vou precisar mais de energia, e um pouco menor de proteína. E no pós-treino, dependendo do objetivo, quem quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso também, precisa aumentar peso, vai consumir carboidrato e proteína também. Quem quer perder peso não precisa consumir uma grande quantidade de carboidrato no pós-treino. Mas também não vai ser ruim se ela consumir, mas uma proporção maior de proteína, porque ela vai recuperar aquela musculatura que ela utilizou. Mas também, mais uma vez, tudo na nutrição depende. Então, eu posso usar esse tipo de protocolo como posso utilizar outro. Que é um exemplo de refeição, de pré-treino, tapioca com ovo, ou tapioca com queijo, de preferência um queijo magro, que também o excesso de gordura, dependendo do treino que a pessoa for fazer, pode não ser legal, muito perto do treino consumir. Se ela for comer com espaço maior, 2, 3 horas antes, até não teria problema botar uma pasta de amendoim, por exemplo, de pré-treino aí nessa tapioca. Mas o ideal é ter uma fonte de carboidrato bom. Muda até o pré-treino se, por exemplo, eu sair de casa para fazer só um cardio e, por exemplo, se eu for fazer um cardio com uma musculação, um treino de força. Muda Sim. esse pré-treino. Muda em relação... O que muda muito é relação. Tipo de exercício muda, tempo de exercício vai mudar muito e o objetivo da pessoa. Um atleta que quer uma performance e o cara faz 1 hora e meia de exercício. Dependendo do que ele faz, ele pedala, ele nada. O tipo de alimentação que ele vai ter, o recurso que ele vai utilizar é um pouco diferente. É por isso que eu falo que porque do sempre depende, porque também depende do objetivo da pessoa. Se é performar, se é emagrecer, se é ganhar massa, vai ter uma diferença no que eu vou prescrever para ela. Mas a ideia de se alimentar bem é a mesma. Entendi. Uma pergunta que se repetiu aqui, um assunto que se repetiu em várias perguntas, foi gordura visceral. A gente até conversou sobre isso hoje. Como atingir esse tipo de gordura através da alimentação? Existe isso? Existe alguma ligação? No processo de emagrecimento, alguma coisa que a gente coma que possa atingir diretamente a gordura visceral?
Sim, na verdade, não tem outra forma de reduzir gordura abdominal senão com reeducação alimentar, dieta. Para você reduzir gordura, gordura visceral, você precisa mudar os hábitos alimentares. A gordura visceral é uma gordura muito prejudicial, porque ela fica bem próximo dos nossos órgãos principais. Então, o aumento dela, atualmente, já é relacionado a diversos problemas de saúde. Então, eu digo que a gente tem a gordura abdominal, que normalmente a gente reclama, né? A gente tem a pele, a gordura abdominal e por baixo essa gordura visceral. Então, se eu tenho uma gordura visceral aumentada, eu tenho pacientes que às vezes têm uma esteatose, que é uma gordura no fígado, por conta do excesso de peso e do aumento dessa gordura visceral. Então, é bem importante da gente ter os hábitos alimentares, evitar aí as frituras, aumentar a fibra, tentar evitar o consumo de açúcar, se disciplinar mais e principalmente fazer exercício físico para reduzir essa gordura, sim. A cerveja está ligada de alguma forma? É algo que prejudica? Que aumenta essa gordura visceral? Aumenta bastante. A cerveja, ela tem bastante carboidrato. Então, tudo em excesso vai fazer uma diferença. Você tem um excesso de carboidrato, um excesso de calorias, na verdade. Para você ter ideia, o álcool em 1 ml, né, 1 ml, 1 grama, ele libera em torno de 7 calorias para o organismo. A proteína, 4, mesma quantidade, e o carboidrato, 4. Então, se for pensar em relação a calorias dos alimentos, se você está bebendo bastante no final de semana, você já está tendo, dependendo da quantidade que você está ingerindo de bebida, você está tendo uma quantidade de calorias aí bem grande. E a gordura é uma coisa bem calórica também, 9 calorias por 1 grama. Então, ficar de olho no excesso de gordura e excesso de bebida alcoólica. A cerveja com tira-gosto, né? Pois é, por isso da questão da gordura, porque ninguém bebe sem ter alguma coisinha ali. E eu acho muito difícil a pessoa dizer que pediu uma cerveja com frango grelhado. Normalmente é frango a passarinho, linguiça, batata frita. De fato. É, sobre jejum intermitente, a gente falou sobre isso? Não, a gente falou Jejum só intermitente. sobre o jejum matinal normal, treinar em jejum. O jejum Aí, intermitente. jejum intermitente, sim ou não e para quem? Para quem Então, você aconselha? assim, se eu for analisar por que que as pessoas estão ganhando peso, eu vou ver, normalmente eu vejo para todos os meus pacientes do dia, atendi sei lá quantas pessoas no dia. A maior parte dos pacientes de primeira vez me falam que já fazem o jejum intuitivamente. Tem pessoas que beliscam? Beliscam, mas a grande maioria não come quando acorda, só vai almoçar e depois só vai comer no final do dia. E a maioria vem ganhando peso. Então, dependendo da pessoa, não vai fazer diferença eu pedir para ela ficar o dia inteiro sem comer. Na verdade, isso só vai atrapalhar. Então, o jejum é um protocolo? É um protocolo, mas eu tenho que verificar se realmente é válido para aquela pessoa. Se é uma pessoa que belisca muito e eu botar um jejum que seja de 5 horas, vai fazer diferença? Vai. Ela vai ter que ficar 5 horas ali sem beliscar. Então, isso vai funcionar. Mas as outras horas do dia dela tem que ser boas em relação ao que ela vai consumir. Jejum noturno é o que eu mais utilizo para os meus pacientes, que é escolher um horário para ele parar de comer, mas o dia dele também foi bem alimentado, as escolhas alimentares dele. Ele vai parar de consumir no horário e só vai consumir no outro horário quando ele acordar. Funciona? Sim. Mas também depende da pessoa. Uma pessoa que às vezes tem algum problema de saúde, eu não vou poder deixar ela sem comer. Um diabético, por exemplo, uma pessoa que tem uma gastrite, por exemplo, eu não posso usar esse tipo de protocolo. Então, ele pode funcionar, mas depende da pessoa, depende do tipo de alimentação que ela já fez na vida dela, porque também tem isso. A pessoa já fez vários tipos de dieta loucas na vida. Eu não posso querer repetir esse tipo de conduta, se já que não funcionou, e às vezes eu só prejudico. Então eu tenho que avaliar para saber se aquilo ali vai ser pertinente. Ai, meu Deus, que Olha, gracinha. querido, está falando de dieta, o tapioca apareceu. Falei nele, né? Falei da tapioca aí. Falou, tapioca, ele veio. Bonitinho.
Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Um aluno pergunta, ele fala que ele tem o hábito de comer em grandes porções. Ele tem o hábito de comer em grandes porções. Mas ele deseja iniciar uma dieta. Se teria algum ponto de partida para ele fazer essa transição, sem precisar fazer uma dieta muito restritiva, uma dieta louca, e ele conseguir dar continuidade a essa dieta, sem abandonar porque Super, está sentindo falta. super tem como. Como eu falei, cada pessoa. Eu acho que o legal do meu trabalho é isso, né? Que eu falo que a pessoa chega, ela conta a história dela e eu vou daquela história tentar resolver, né, o problema dela e de acordo com o que eu posso aplicar ali do meu conhecimento. Então é bem interessante que me faz pensar o tempo todo, eu acho isso muito legal. Para uma pessoa que normalmente tem volumes alimentares, né? Provavelmente ele não faz tantas refeições assim no dia. Vamos dizer que ele faça de 2 a 3, mas com volume muito grande, eu posso usar várias formas. Ou fraciono mais, para que ele não fique com tanta fome assim. Em vez de botar as 2 refeições no dia, eu posso botar 6. Então eu já divido um pouquinho, ele vai ter a sensação de que ele está comendo o tempo todo. Isso faz uma diferença, até mesmo para o metabolismo dele trabalhar. Ou eu posso usar outras estratégias, trocar o tipo de alimento, botar alimentos menos calóricos e que vão fornecer a saciedade da mesma forma. Então ele vai ter a ideia de que ele está comendo um volume maior com menos calorias. Dá para trocar, adaptar de acordo com a realidade dele. E aí, dependendo do que ele escolhe, como ele falou da reeducação alimentar, eu posso ver a flexibilidade dessa alimentação para um final de semana ou para um dia que ele queira comer algo fora da alimentação. Um exemplo muito legal que aconteceu próximo, eu atendi uma pessoa, um senhor, que ele falou para mim, Carol, acho que você não vai ter trabalho comigo, na verdade eu não sei muito o que me indicaram vir numa nutricionista, porque a minha alimentação é muito boa. Eu parando para analisar o que ele estava me falando, né, do que ele estava consumindo, realmente, se eu fosse ouvir só a parte inicial, Carol, eu como legumes, verduras, frutas e me alimento de basicamente disso. Realmente, ele comia legumes, verduras e frutas. Só que só olhando nesse lado, eu ia falar, realmente, eu não sei o que o senhor está fazendo aqui, só vou dar uma mexidinha e ok. Só que era um senhor com uma circunferência abdominal e uma gordura visceral muito acentuada. E os exames e as taxas todas alteradas. Então, isso é uma coisa que não mente pra gente, né? Se a pessoa diz que se alimenta muito bem, mas os exames, né, estão todos alterados, alguma coisa está errada. E fora a medicação, a quantidade de medicação que ele apresentava. A geriatra dele tinha prescrito umas, sei lá, tinha umas 11 medicações, uma para cada problema que ele apresentava. Então, de início, a minha preocupação era resolver isso. Quando eu comecei a fazer um recordatório, perguntar o que ele consumia, o que o senhor normalmente come de café da manhã? O que o senhor comeu ontem? Aí ele falou, meu café da manhã é quase o mesmo sempre e é muito bom, muito tranquilo, acho que você não vai querer mudá-lo. Tá bom. É um café com leite, o leite já é o desnatado, porque minha médica já tinha puxado a minha orelha em relação ao meu colesterol, ok. E eu como um pãozinho com um queijo, mas é só um pão mesmo, e como bastante fruta. Aí eu falei, um copo de café com leite? Não, são 3 canecas. Qual o tamanho dessa caneca? Ah, é grande. Então você toma 3 canecas grandes, mas é com adoçante. Tudo bem, mas aí vamos dizer, a sua caneca tem o quê? 400 ml. Você toma mais de 1 litro de café com leite de manhã. Por aí. Se deixar, eu tomo até um pouquinho mais. Olha, a gente pode distribuir. Em vez de você tomar tudo de manhã, eu posso botar de manhã e à tarde. Dá para dividir isso? Ok. O pão, a gente pode trocar por outra coisa ou mudar a qualidade disso aí? Tudo bem. E aí, as frutas que o senhor falou. Como é que o senhor come essas frutas? Ah, eu como 2 tangerinas, uma banana, uva, 5 morangos e mais, sei lá, 2 maçãs. Na minha mente, né? Tudo bem. É saudável?
Sim, ele come fruta, ele toma café com leite desnatado, ele não consome açúcar e tal. Mas o volume de comida naquele momento, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu não vou passar uma dieta para o senhor. Não vou prescrever uma dieta. O senhor está certo, a sua alimentação é muito boa. O senhor come frutas, legumes, já cortou o açúcar, a sua alimentação é boa. Então eu vou manter os seus alimentos, só que nos horários que eu determinar para o senhor. Eu não vou tirar nenhuma fruta da sua dieta. Só que o senhor não vai comer 7 frutas de manhã. O senhor vai comer 7 frutas ao dia. Então, você vai ter uma fruta de manhã, uma no lanche, uma de sobremesa. Então, o que eu fiz com ele, eu não fiz ele passar fome. Eu só reorganizei os alimentos dele. Então, ele não ficou com fome. Foi chato no início ter que dividir, em vez de tomar 3 canecas de café com leite de manhã, ele ter que tomar 3 vezes ao dia. E foi, por um lado, ele até achou legal, porque em vez dele ter aquela refeição que ele achava maravilhosa, ele teve outras vezes no dia e perdeu muito peso sem eu mexer nas calorias da dieta. Eu só mexi na qualidade alimentar dele. Então, para essa pessoa que tem... Isso aí, para essa pessoa que está com medo em relação ao volume de comida, eu posso usar uma estratégia para ele, não vou dizer igual desse senhor, mas que eu possa fazer com que ele não sinta fome. Sim. Respondido? Aqui a última pergunta que eu selecionei, você respondeu lá no comecinho, que era sobre o açúcar, se eu preciso cortar totalmente o açúcar no processo de emagrecimento. Você falou isso no começo, né? Falei, mas é bom colocar alguns pontos. Para as pessoas que eu atendo, muita gente com... eles me dizem que são viciados em açúcar, que não conseguem ficar sem. Tem tratamento? Tem. Eu trabalho com a parte de fitoterapia, a parte ortomolecular. Às vezes, inicialmente, realmente é necessário a prescrição de alguns fitoterápicos para poder auxiliar, né, na diminuição da vontade do doce. Eu vejo a causa também da questão do excesso de consumo de açúcar. Às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma desbiose, quando o intestino não funciona direito, né, que fica reaproveitando coisas que deveriam ser eliminadas, isso faz com que o organismo fique intoxicado, então também tem que analisar esse lado. E aí, com esse tratamento, com essa reposição de alguns nutrientes, a pessoa normalmente melhora muito. E se for um caso de uma ansiedade, tratando essa ansiedade, também faz uma diferença pro organismo. E aí fica mais fácil da pessoa conseguir fazer um desmame, porque se eu falo só do açúcar, normalmente o que vem na nossa cabeça? Pelo menos a minha vinha sempre. Ou doce, um bolo, uma torta, alguma coisa assim, um biscoito, claro. ou mas aquele açúcar branco também, né? Que a gente adoça as coisas. Mas, se for parar para pensar, o que tem açúcar? Que aí é legal das pessoas ficarem de olho nisso também. Porque algumas pessoas falam assim, mas você cortou o meu açúcar completamente. Não. Batata tem açúcar, a banana tem açúcar, o arroz tem açúcar. Então, assim, eu reduzi significativamente o açúcar da sua alimentação. Mas as pessoas ainda sentem falta, né, de um doce, de um chocolate, de algo do tipo. Então, mudando os hábitos alimentares e às vezes suplementando, tendo essa ajuda, faz uma diferença boa para quem quer se desapegar totalmente do açúcar. Então, vale a pena mudar os hábitos alimentares para que isso reduza. Eu uso Eu sou viciado em doce. Eu tenho muita dificuldade assim para me livrar do doce, mas eu fico sem, porque eu tenho propósito, você sabe da minha fissura com o abdômen. Então, hoje em dia o que mais tem é receitinha fit, né, que finge o sabor do doce e dá para usar stevia, dá para usar... Uma coisa que eu uso muito é a pasta de amendoim com a banana no micro-ondas. Aí quando eu tô muito fissurado em comer doce, eu pego uma bananinha, boto no micro-ondas com um pouquinho de pasta de amendoim e já me dá aquela saciedade, comer um docinho. Ajuda Carolzinha. muito. Pode falar. Não, eu ia dizer que eu não sei, eu não estou conseguindo ver aqui o tempo.
na verdade, aconteceu alguma coisa aqui que não está aparecendo mais comentário para mim nenhum. Não estou conseguindo nem ver quem está participando da live e nem o tempo que a gente está falando aqui. Você consegue ver daí? Estou conseguindo ver, mas realmente tem um tempo que eu não vejo subir nenhum comentário. Um comentário, né? As perguntas aqui por hoje nós encerramos. Eu adorei a sua participação. Eu espero que as pessoas tenham gostado também. A gente respondeu a maior parte das perguntas. Tinha muita coisa que era meio que repetido, então eu dei uma sintetizada aqui, reduzi um pouquinho, mas eu acho que foi tudo respondido. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço o convite. Se a galera tiver mais alguma dúvida, quiser deixar no... Você vai colocar esse... Vai deixar salvo, né? Se a galera quiser perguntar mais alguma coisa. E se a galera tiver um assunto, quiser outra live, tô aí para responder. Vamos ver se o pessoal se manifesta aí. De repente a gente marca uma outra antes de terminar essa sequência de lives. A Rosane falou um oi. Beijo. Gente, muito obrigado por quem ficou com a gente aqui. Obrigado por quem participou enviando as perguntas. Eu e Carol agradecemos muito e, na verdade, isso é para vocês mesmo, né? Então, sigam firmes e a gente está aqui para ajudar. Isso aí. Terça-feira que vem tem live com terapeuta e master coach Dan Souza. Mesmo horário. Carolzinha, se você puder aparecer. Com certeza. Até porque gente, é um assunto importantíssimo. Com certeza. Faz parte do nosso trabalho, né? Trabalho em equipe. Muito. Isso aí. Beijo. Gente, beijo. Obrigado por tudo. Tchau. Beijo.